Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Conexões Operacionais. Hoje nós temos o prazer de receber Gelson Nico, da NBS, uma operadora do Espírito Santo. O nosso Conexões é um podcast gravado a partir de Mossoró, mas para abranger todo o onshore brasileiro, e o Espírito Santo tem uma grande tradição em operações onshore, e nada melhor do que trazer mais um player, né, que está no mercado, desenvolvendo a sua atividade operacional. Seja bem-vindo, Gels. Por favor, se apresente, nos diga quem é Gelson Nico. Boa tarde. Obrigado, Rodolfo, aí, mais uma vez pelo convite. Então, falar um pouquinho, né, da minha carreira, a NBS, e como surgiu. Eu estou aí no setor já quase um pouco mais de 23 anos, né, trabalhando na operação. Minha formação, eu sou engenheiro de petróleo, tenho mestrado em energia, e venho desenvolvendo esse trabalho, né, já há algum tempo, e recentemente nós montamos a NBS, né, que ao longo do nosso podcast aí eu vou estar contando a história de como surgiu, onde que a gente está hoje, quais são os nossos planos, né, e nossa sede é aqui em São Mateus, no Espírito Santo, e a princípio temos contratos, temos trabalhos aqui no estado, mas também estamos verificando alguns serviços, algumas oportunidades aí no Nordeste, principalmente Bahia, Rio Grande do Norte, que a gente entende que é o principal mercado, né, do onshore. Então, acho que vai ser muito interessante esse bate-papo aí, falar um pouquinho, né, eu gosto bastante desse tema, e o podcast eu acho que é muito importante para mostrar, para todo o Brasil aí, todos os potenciais, né, que o onshore brasileiro tem. Eu sempre digo que eu sou muito suspeito em falar, porque eu nasci e me criei na iniciativa privada, né? E sempre trabalhei em empresas operadoras. Salvo um período muito curto da minha vida profissional, eu trabalhei em prestação de serviço. Já foi na época da PECOM, prestando serviço a 3R. Mas a minha vida profissional toda foi em operadoras. Então eu sei a capacidade que cada uma dessas empresas tem, o respeito que elas têm pelo onshore, né, pela operação. Então eu sempre digo que eu sou muito suspeito em falar. E quando a ideia de fazer esse podcast foi trazer ao público o que cada empresa dessa fez e faz para que o onshore seja cada vez mais coeso, né? Tenha cada vez mais bons resultados, como estão tendo atualmente, né? Ou seja, está mais explícito atualmente, mas esse bom trabalho vem sendo feito ao longo das últimas décadas, né? Então, assim, a ideia do podcast é justamente essa: é oportunizar que o público em geral conheça a capacidade e a qualificação desses profissionais e dessas empresas operadoras que se juntaram à Petrobras a partir da quebra do monopólio. Você já tem uma carreira bem sólida na operação, né? Então, o que te motivou a empreender, né? A chegar na NBS? Além da sua carreira como técnico, você observou alguma lacuna ou foi em busca de cada vez mais conhecimento profissional, de oportunidade de crescimento? Então, eu acho que um pouquinho de cada coisa aí, né? Como praticamente todo esse período meu eu trabalhei em turno, né, em escala, então eu sempre buscava uma complementação, né? Eu falo muito assim que às vezes a gente que trabalha em turno tem que ter um cuidado com o que vai ser feito na folga, Sim. né? Então eu aproveitava esse período para estudar, fiz minha faculdade, pós-graduação, mestrado, e sempre tive aquela vontade de ter meu próprio negócio. Então, tentei alguns, né, principalmente na área comércio, aí eu percebi que não era muito minha prática, então abri algumas empresas, não deram certo, mas isso foi moldando um pouco
para que eu conseguisse realmente buscar algo que desse certo, que fosse na minha área. Então, eu vinha sempre com essa vontade, estudando bastante, buscando estar sempre atualizado no setor, e as mudanças que ocorreram, né, recentemente, principalmente no onshore, acabaram criando oportunidades, né, e por eu estar atento a isso, a estar estudando o mercado, percebi que a gente poderia atuar nessa área. Então, com a saída da Petrobras do onshore, começaram a vir outras empresas, outras operadoras, e com isso criou-se um mercado. Como aqui no Norte Capixaba, basicamente só tinha Petrobras, o mercado ele não era tão desenvolvido quanto o Rio Grande do Norte, a Bahia. Então, criou-se essa carência maior ainda, né? Então, quando essas outras operadoras começaram a trabalhar aqui, nós percebemos isso, né? Essa dificuldade, tinha que trazer recursos, por exemplo, de Mossoró aqui para São Mateus, ou de Salvador para cá. Então, nós avaliamos, por que não trabalhar nessa área, né, já que a gente acompanha tudo isso aí. Então, foi um misto disso, né, de buscar atualização, buscar estudo e, principalmente, a percepção, né, dessa lacuna que estava existindo aqui no mercado. E como o que da sua experiência técnica pôde contribuir para moldar o DNA da NBS? Você tem bastante experiência operacional, como supervisor de operações, a parte de automação. E aí, desde o primeiro dia, o que foi de você, dessa sua experiência, que pôde estar diretamente ligado ao DNA da NBS? Exatamente. Com essa questão do conhecimento técnico, da experiência nos campos aqui, isso foi o que moldou desde o início a empresa. Então, nós nos baseamos nessa parte do conhecimento operacional tácito, né? Nós adquirimos ali no dia a dia, fazendo a operação. Então, isso foi o que startou, né, a nossa empresa. Então, as oportunidades começaram a aparecer justamente por causa dessa lacuna de mão de obra qualificada, né? Então, não tinha no mercado pessoas com experiência, principalmente nas características aqui do Norte Capixaba, que é bem diferente aí de Mossoró, da Bahia, onde a gente tem aqui campos com óleo pesado, que é necessário injeção de vapor e outras técnicas mais. Então, desde o início, o que moldou, né, o DNA da NBS é esse conhecimento técnico prático, né, adquirido nas operações no dia a dia. Então, isso aí foi o que permitiu que a gente começasse os trabalhos e que foi o trampolim para que a gente pudesse desenvolver a empresa. Então, eu considero assim, hoje o DNA da NBS é o conhecimento técnico prático no dia a dia das operações. Assim, só para a gente entender um pouco, quando foi que caiu a sua ficha? Aquela primeira operação que você viu, pronto, agora nós startamos, mesmo que iniciando ali de forma mais sutil, mas que você começou a operar e a NBS agora é uma realidade. Quando foi que caiu sua ficha? Bom, a história começou, né, um pouquinho indireto, vamos dizer assim. Um amigo meu, que hoje é meu sócio, ele tinha saído da Petrobras para ir para uma operadora, né, que estava começando aqui na região, e ele encontrou bastante dificuldade, né, nos campos para operar. E aí, como a gente tinha muita amizade, a gente tinha trabalhado muito tempo junto, começou um bate-papo, né, troca de ideias. Cara, eu tô com esse problema aqui, o que que você acha? Vamos por esse caminho, o que que pode ser feito? Então, de maneira informal, a gente foi conversando, discutia alguns problemas, ele falou do projeto que ele estava envolvido, bem interessante, e isso foi despertando, né, em mim esse lado empreendedor, vamos dizer assim. Por quê? Eu tinha o conhecimento, tinha experiência, mas até então não tinha vislumbrado a possibilidade de ter uma empresa na área, né? Eu não conhecia as regras, se era possível, como que isso funcionava. Então, nessa convivência, né, nesse bate-papo, entender como que uma operadora funcionava, como que ela trabalhava, isso aí foi despertando, né, a curiosidade, principalmente,
e aquela vontade de buscar o conhecimento e verificar a possibilidade de que isso acontecesse, né? Até então, eu não tinha muito essa visão, vamos dizer, eu continuava no meu trabalho, trabalhando embarcado, normal, e buscava, na minha folga, um comércio, um outro trabalho. E aí, quando a gente começou a conversar, foi, por que não juntar as duas coisas, né? O meu conhecimento, a minha vontade de empreender para poder trabalhar exatamente no setor onde eu gosto, onde eu tenho conhecimento. Então, foi ali que foi surgindo, né, essa vontade, vamos dizer assim, de empreender nesse setor. Então, eu considero que foi uma conversa, foi um bate-papo, e foi a chama que iniciou tudo aí, o nosso planejamento para poder criar a NBS e chegar até onde a gente está hoje. E nesse momento, quais foram assim, os maiores desafios de uma operadora que está iniciando a sua vida? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe quem tem vivência de campo, quem já passou por essa experiência de trabalhar com pequenas operadoras, você tentar extrair ali do mínimo algo que se torne viável financeiramente. Como você enxerga isso aí? Quais foram os maiores desafios que a NBS encontrou nesse primeiro momento? Bom, primeiro foi assim, a consolidação da empresa, vamos dizer, né? Como a gente começou esse bate-papo, tudo ali, vislumbrou-se uma possibilidade, mas aí nós tínhamos que executar. Como que seria isso? Vou ficar só na troca de ideia, alguma coisa? E aí, coincidentemente, nesse período, eu estava fazendo um treinamento, né, sobre conflito de interesses, compliance, código de ética da empresa ao qual trabalho. E aí, um dos temas desse treinamento falava sobre a questão da possibilidade de você, como funcionário público ou de empresa de economia mista, exercer uma atividade particular. Então, até então, eu não sabia disso. Eu tinha essa vontade, mas eu imaginava que não era possível. Então, aprofundando um pouco mais nesse treinamento, vi essa questão que podia ser possível, tinha um sistema, né, ao qual, como que funciona um pouco, a CGU, Controladoria Geral da União, ela é a guardiã, vamos dizer assim, dessa lei, desse assunto, e ela permite uma consulta para você verificar se você pode ou não prestar serviço particular. E aí, nesse treinamento, conheci, vi esse link desse sistema e resolvi fazer uma solicitação. Então, tive o cuidado de preparar o que eu estava planejando, o que eu pensava em executar, né, todas as explicações, né, todas as limitações, e mandei nesse sistema, né, essa solicitação. Passaram, acho que uns 2, 3 meses, e aí veio uma resposta positiva, né? Então, veio uma autorização dizendo que você pode, né, desde que siga algumas regras, prestar serviço, né, no setor como uma empresa privada. Então, isso aí abriu totalmente um leque, né, de possibilidades para quê? Para que eu conseguisse formalizar, né, essa vontade, vamos dizer assim, esse desejo de empreender. Então, nesse período, eu acabei chamando mais um colega que trabalhava comigo também. Ele tinha essa visão de querer empreender. Hoje é meu sócio, né, o Madison. E aí nós começamos a montar um plano de como que essa empresa funcionaria, né? No início, a gente pensou que seria uma empresa de consultoria, né? Então, estruturamos, a gente vai ser consultor na área de elevação artificial, produção, na área terrestre, que é onde nós vimos essa primeira dificuldade que esse colega tinha na operadora. E aí, então, fomos estruturando, conversando mais, e os serviços, né, que essa outra operadora estava desenvolvendo, estava dando fruto, a empresa estava crescendo, e aí chegou uma oportunidade, né, para que a gente executasse uma intervenção, não só ficasse na consultoria, fosse para prestação de serviço, né? E aí, o primeiro desafio foi formalizar a empresa. A gente não tinha uma empresa formalizada, era só um embrião. Então, nós começamos lá, montamos a empresa com um capital social de R$ 10.000, né? Até brinco sempre que a gente começou aí, o nosso valuation foi de R$ 10.000, e aí formalizamos essa empresa e começamos a estreitar, né, esse contato com essa outra operadora,
que tinha essa necessidade de executar esse serviço aqui no Espírito Santo, né, aqui em São Mateus, e aí fomos vendo as necessidades que precisavam. Então, a empresa ela passou na especificação do contrato, e aí nós corremos atrás para que a gente atendesse tudo aquilo ali. E sempre baseado nessa experiência nossa. Então, eu considero que o embrião, o primeiro passo foi isso aí. Então, nós começamos pensando que ia ser uma consultoria, né? A empresa ia ser uma empresa de consultoria, passamos para prestação de serviço. E aí, já nesse primeiro contrato, já apareceu um outro que a gente pôde implementar mais ainda, não seria só uma intervenção, já seria um contrato de operação de ativos, enfim. Foi onde a empresa surgiu, né? Foi nesse primeiro passo aí, né? De um contato informal, de uma conversa, à consulta para a possibilidade de formalizar ou não a empresa ou a liberação para que eu pudesse trabalhar, até chegar nesse primeiro contrato aí, que é onde iniciou oficialmente os negócios aí da NBS. Isso tudo eu estou falando aí coisa de 3 anos atrás. Então, a NBS é muito nova, né? A gente completou 3 anos agora em setembro, então é uma empresa bem nova aí no setor, mas sempre baseada nessas experiências aí, tanto minha quanto dos meus sócios já de bastante tempo aí no setor. Excelente. É muito bom saber que a perseverança, né? Quando você persevera algo que você procura sistematizar de uma maneira execuível, você consegue colher bons frutos. Isso aí é um exemplo claro disso. Você, quanto profissional, você se especializou em serviços bem críticos, né? A automação é um serviço muito crítico. Como é que você vê esse envolvimento nessas atividades críticas atreladas com a credibilidade técnica da NBS num mercado que não é tão fácil de você lograr êxito? O mercado de petróleo ele é um mercado que você, aos poucos, vai ganhando credibilidade e você vai atingindo um nível de expertise elevado de acordo com o que você trabalha. Mas como é que você acha que isso aí conseguiu trazer o envolvimento para a NBS? Como eu falei, desde o início, né, a NBS ela surgiu dessa experiência particular de cada um dos sócios. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar diretamente com esses temas aqui no Norte Capixaba, né? Nós passamos por diversas fases aqui, né, onde a grande operadora aqui, ela desenvolvia alguns projetos, a gente participava desses projetos e vinha essa expertise. Então, normalmente a gente trabalhava na parte operacional ou na liderança de campo, como supervisor, e aí fomos implementando, por exemplo, a automação de poços. Nós participamos do projeto desde o início, da concepção, como que seria, quais os sistemas que seriam usados, como que seria implantado, como que seria a manutenção e, principalmente, como que seria a operação, né? Então, você ter um sistema robusto, com uma automação de poços, mas não ter pessoas capacitadas que utilizem as informações, não tem valor nenhum. Então, desde o início, a gente foi estudando, foi desenvolvendo esses projetos, e isso trouxe uma bagagem de experiência muito grande. E nós fomos conhecidos no mercado, né, exatamente devido a esse trabalho, essa experiência nossa. Então, as coisas, elas meio que foram automáticas, né, vamos dizer assim. Surgiu a primeira oportunidade porque nós éramos conhecidos pelo nosso trabalho individual. Começamos a executar pela NBS. E aí foi galgando. A NBS foi ganhando experiência, sempre baseada nessa experiência nossa. Então, hoje, um dos gargalos que eu vejo das operadoras, no onshore, tudo, foi que com a saída da Petrobras, esses técnicos, engenheiros experientes, eles foram para outras áreas e acabaram deixando o onshore desguarnecido. E nós, com essa experiência, vimos para suprir justamente esse lugar vago que ficou, porque nós temos experiência, trabalhamos na área, conhecemos tudo ali, e isso possibilitou que os serviços que fossem demandados fossem coisas que eram naturais para a gente, eram coisas que nós fazíamos no dia a dia, né? Então, isso aí trouxe uma
tranquilidade, trouxe uma base para nós que foi suficiente para que a NBS fosse para frente, né? Então, eu creio que o grande diferencial desde o início, como eu falei, uma empresa nova, a empresa em si, ela não tinha experiência, vamos dizer assim, porque tinha acabado de ser formada, mas os sócios, o corpo técnico dela, carregava toda a experiência. E isso fez toda a diferença na hora de você apresentar uma proposta para uma operadora, na hora de você executar um serviço e, principalmente, na hora de você conduzir, né? Porque não adiantaria nada eu ter experiência, adquirir um contrato, mas se na condução daquele serviço eu não realizasse ele com qualidade, segurança e principalmente com baixo custo, né, que são os 3 pilares aí da NBS desde o início. Porque não adiantaria eu fazer um serviço com muita qualidade, né, com bastante segurança, mas se o custo ficasse tão alto quanto era no passado. Então, o desafio maior nosso foi trabalhar principalmente com a questão de custo, que é um dos grandes limitadores hoje do onshore. Né? Produção não é tão alta, é uma região geográfica bem grande, então requer muito custo, muitas pessoas trabalhando. Então, esse cuidado com o custo, ele é muito importante. E desde quando nós trabalhávamos lá no início, cada um na sua área, a gente tinha isso em mente, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como analista de custos um período, então eu entendia quanto que é o custo de uma sonda, quais são os custos materiais, onde que você tem um custo maior, e isso foi moldando para que a gente fosse exatamente nos pontos específicos onde eu deveria atuar, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala, não adianta eu fazer também no menor custo se eu tiver um acidente, ou se o serviço for feito de forma errada e você ter que refazer. Então, não adianta eu mostrar, eu apresentar a empresa sem esses 3 pilares, que é o que eu digo sempre, que é o fundamento da NBS, né? Segurança, qualidade e custo baixo aí nas intervenções. Então, resumindo um pouquinho, foi isso. A bagagem nossa pessoal, né, de experiência, de conhecimento técnico no dia a dia, deu suporte para que a NBS executasse os serviços e a gente conseguisse crescer cada vez mais aí no setor. Perfeito. E quais foram as principais diferenças que você observou entre gerenciar serviços e ser um operador de campo? Porque, porque, assim, apesar de você já ter experiência de operadoras, mas na NBS era algo novo, né, para a empresa. Então, qual foi a principal diferença que você observou? Hoje ainda é algo novo, né? Acabou que eu fui falando um pouquinho da história da empresa, não cheguei contando ela toda, mas hoje nós estamos no processo, né? Nós já fomos qualificados pela ANP como operadora e estamos no processo final, né, de cessão de alguns campos, onde nós iniciaremos esse trabalho como operadora mesmo, de fato. Até então, nós atuávamos em serviços de intervenção e também operando campos de terceiro. Não só operando etapas, mas sim gerindo como um todo, né? Então, como que a gente atuava aqui? Uma operadora comprou o campo, aquele campo está parado por algum motivo. Nós íamos lá, fazíamos a intervenção, colocava o poço para operar, operava aquele campo, fazia toda a gestão do dia a dia, entregava o óleo no tanque, e aí depois a gente começou a implementar mais algumas coisas. A gente começava a comercializar esse óleo também. Então a gente fazia toda a cadeia, né, desde o início até o final, e também executando serviços de abandono definitivo dos poços. Então, isso aí nos deu uma visão de como uma operadora funciona como um todo. Então, essa verticalização, esse trabalho em todas as etapas, nos deu essa visão aí. Então, hoje, nós estamos vivenciando a fase pré-operação, né, de uma operadora. Então, é muita coisa que a gente tem que ver, né? Até agora, por exemplo, antes da nossa gravação aqui, eu estava trabalhando com dados de gestão de terras, né? Que é isso? É onde nós temos os poços, nós temos diversas fazendas
né? E essas fazendas são de vários produtores diferentes, né? Vários donos. Então, nós temos que fazer todo um trabalho, né, primeiro, de pesquisa de documentos, escrituras dos imóveis, preparação de contratos, para quê? Para pagamento de royalties, para pagamento de participação na produção, enfim, toda essa gestão técnica que você tem que ter. Então, vai desde isso aí, desde o relacionamento com os proprietários, com a comunidade, com a ANP, né, que é grande parte aí do nosso dia a dia, é esse contato com a ANP. Então, nós estamos vivenciando tudo isso aí. E é bem diferente, né, de você ser prestadora de serviço e você ser uma operadora. Por quê? Quando eu sou prestador de serviço, eu vou fazer uma intervenção, a operadora ela já fez todos os trâmites legais para que eu chegasse naquela fase. Então, foi comunicado a ANP, foi gerada a documentação, foi gerados os contratos, não só nossos, mas dos outros equipamentos que fazem parte, né, para aquele serviço ou depois dele, e caberia a nós, né, ou cabe a nós como prestadores de serviço, executar o serviço em si, da melhor forma possível, mas acabava ali a nossa responsabilidade. Já como uma operadora, não. Uma operadora, você tem que fazer tudo isso. E no nosso caso, né, como nós trazemos esse DNA da prestação de serviço, nós iremos executar o serviço nossos também. Então, nós temos que trabalhar, vamos dizer assim, dos dois lados, né, tanto da preparação como operadora, quanto na execução como prestador de serviço. Eu acho que esse aí é o principal desafio. É você agregar essas outras áreas, né, a preocupação com o custo, é a preocupação de quantos dias o poço vai ficar parado, porque vai diminuir a minha receita, é a preocupação da regulação com a ANP, é a minha preocupação com a regulação ambiental, enfim, tudo que gira em torno da produção de um poço, que no Brasil hoje é muito complexo, né? Então, assim, não é fácil, por isso são poucas empresas que se arriscam ou que têm condições de estar atuando nesse setor, porque é bem complexo, né? São muitas normas, a regulação hoje no Brasil ela é muito bem feita, então é claro o que você tem que fazer, então você tem que conhecer e seguir, mas é um pouco burocrático. Não é tão simples quanto eu chegar, não, eu vou comprar um campo, eu vou colocar para produzir, eu preciso de seguir alguns ritos, algumas condicionantes para que eu possa estar executando o serviço, para que eu possa estar operando aquele campo. Perfeito. Esse movimento, essa, essa entrada da NBS, ela representa um movimento, né? Uma tendência de novos players no onshore, né? E como você enxerga, qual a importância disso para o desenvolvimento das cadeias e toda a produção terrestre no Brasil? Bom, o setor no Brasil ele vivenciou algumas etapas, né, algumas fases, vamos dizer assim. A gente teve aí a fase do monopólio da Petrobras, onde apenas ela explorava e poucas oportunidades de contratos de risco, como teve com a PetroRecôncavo, com a Azevedo Travassos lá no passado. Então, com essa quebra do monopólio, começou meio que de forma tímida, no início, algumas empresas a tentarem entrar no setor. Tiveram dificuldade no início, umas tiveram sucesso, outras não. Eu diria que talvez a grande maioria não teve sucesso. Se a gente acompanhar ao longo aí dos últimos 20 anos, a quantidade de operadoras que entraram no setor, saíram, quebraram, venderam. Então, é um setor complexo, não é tão simples. Então, ele vinha nessa tentativa, vamos dizer assim, engatinhando para que se criasse um mercado, principalmente no onshore brasileiro. Então, tinha-se essa dificuldade, porque eu tinha a Petrobras muito grande, com uma estrutura bem robusta, e pequenas empresas tentando, em alguns campos onde tinha sido devolvido, desenvolver esses campos. Com a decisão da Petrobras de sair do onshore, isso aí criou uma nova fase, né, no setor brasileiro. Porém, a forma que foi feito isso meio que
restringiu a participação. Por quê? Como a Petrobras ela vendeu por polos, né, os seus campos, então criava-se um polo onde eu tinha normalmente uma estação de tratamento, alguns campos em volta, e tinha algumas obrigações para essas empresas, principalmente questão de custo, né, não era um custo baixo, e tinha que ser, por exemplo, a operadora C, que já tivesse uma estrutura. Então, isso aí, apesar de ser um movimento positivo, que engrandeceu o onshore, ele foi um pouco restrito. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos poucas operadoras que conseguiram entrar nessa fase. A gente tem PetroRecôncavo, Brava, Origem, Carmo, enfim. Essas empresas maiores, elas compraram esses polos, né, que para a Petrobras era pequeno e para essas empresas representavam um grande salto, né, na produção, nos investimentos. Então, veio essa fase das que a gente chama de junior oils, né? Essas empresas menores, as independentes, né? Algumas com uma estrutura já verticalizada, né? Onde já fazia alguns serviços, já tinha uma unidade de processamento de gás, já tinha uma refinaria, já tinha um porto, enfim. Todas essas empresas que conseguiram adquirir esses campos. E isso foi passando, né? E algumas dessas concessões que foram adquiridas, elas passaram a ser pequenas também para essas junior oils, né? Então, agora a gente vê, o mercado está vendo que está surgindo um novo movimento, né? Uma nova fase. Qual fase é essa? Das empresas menores, né, adquirirem esses campos que para as junior oils já são pequenos, né? Então você agora sim começa a pulverizar um pouco mais, tanto do lado da ANP, né, de criando a oferta permanente, né, onde tornou-se mais dinâmico a oferta de novos campos, né, de novos blocos, quanto o movimento dessas operadoras em colocar à venda esses campos, né? E é aí onde a NBS surge, né? Hoje, o nosso foco está exatamente aí, né? Nós fomos qualificados como operadora D, né? O que é isso, operadora D? É uma operadora que está qualificada para trabalhar em áreas marginais, né? Ou seja, o nosso foco é aquele campo que para Junior Oil já não é tão eficiente, não é tão compensa tanto para ela, porque ela já tem uma estrutura grande. Então, ela se desfaz desse campo, ela otimiza o seu portfólio e nós, como uma empresa menor, mais enxuta, nós conseguimos tornar viável esse campo. Então, hoje, está um movimento bem grande nessa linha, onde essas junior oils estão colocando no mercado, ou em negociações diretas, né, ou através de alguns, vamos dizer assim, dispositivos jurídicos, onde esses campos saem do portfólio dela, seja devolvendo para a ANP fazendo novos leilões, seja em operações de M&As, onde essas empresas adquirem. E é exatamente dessa forma que a NBS surgiu como operadora, né? Nós negociamos diretamente como operadora, que ela tinha alguns campos, que para ela não fazia mais sentido, e através do processo de M&A, nós estamos adquirindo essas concessões, né, para que nós pudéssemos colocá-las em operação. Então, hoje, esse mercado está bem aquecido, inclusive a gente vê, já viu aí várias vezes no mercado alguns comunicados aí de empresa que adquire ou uma grande participação, ou adquire o campo, ou adquire a empresa toda. A gente viu vários casos aí em que uma empresa vinha, já comprava uma pequena operadora e adquiria todas as concessões dela. Então, hoje, esse é o grande movimento do onshore, né? É focar nesses campos menores, nessas áreas marginais, onde para essas empresas maiores já não está compensando tanto. Então, eu vejo assim, essa nova fase. Então, você veio da fase lá do monopólio, a fase das junior oils, e agora a gente está vivenciando aí a fase, né, das microempresas, vamos dizer assim, das microoperadoras, que vão aproveitar esse nicho aí que está sendo criado no mercado. Então, hoje, eu enxergo dessa forma. E para que isso seja viável, para que isso seja interessante, uma das coisas primordiais é o conhecimento técnico.
né? Porque esses campos, eles não têm baixa produtividade por acaso, né? São campos que já estão aí há 30, 40 anos produzindo, alguns até mais, tem campos da década de 60 que ainda estão produzindo. Então, você tem que ter tecnologia para aumentar o fator de recuperação, você tem que ter tecnologia para executar serviços mais baratos, né, intervenções simplificadas, você tem que ter tecnologia para recuperação avançada desses campos, enfim, são diversos níveis onde você tem que atuar. E se a empresa entrar e não estiver preparada para isso, ela não vai ter sucesso, porque o custo é o grande empecilho, né? E a receita ela vai ser proporcional a esse desenvolvimento. Se você não tem um bom desenvolvimento, a sua receita vai ser pequena e aí você não torna atrativo esse investimento. Então, resumindo um pouquinho tudo isso, né, hoje, né, o foco da NBS é aquisição, operação de campos maduros, né, campos marginais, onde nós entendemos que, através da nossa experiência, através do nosso conhecimento, é sim possível a gente tornar viável essas concessões. Eu passei por todas essas fases que você citou, né? Eu fui, trabalhei no contrato de risco da Azevedo Travassos, lá no final dos anos 90. Inclusive o podcast, se você tiver a oportunidade de assistir, desde o início eu venho meio que contando a história do desenvolvimento do onshore. Tanto que eu comecei com o Ivan Carvalho, né, que é o CEO da ATP, né, que é a Azevedo Travassos Petróleo, e falando um pouco da parte dos contratos de risco. E aí depois veio aquelas primeiras empresas que trabalharam tentando se desenvolver no início da quebra do monopólio, mas que tiveram muita dificuldade, porque o monopólio foi quebrado, mas só tinha uma empresa que adquiria o óleo, compradora de óleo, que era a Petrobras. Então você quebrou o monopólio de operação, mas você continuava obrigando os operadores a vender num único ponto, que era a Petrobras. E aí, posteriormente, teve essa fase do desinvestimento da Petrobras no onshore, que muitos dizem, foi privatização. Eu não entendo como privatização. Eu entendo como uma mudança de estratégia da empresa que priorizou a operação no offshore, que é onde a empresa tem uma produção elevadíssima, e deixou a parte do onshore para que outras empresas que estão mais alinhadas com esse tipo de operação pudessem assumir. Então, assim, até em algum dos episódios, algumas pessoas que eu entrevistei falavam que depois do desinvestimento tiveram mais facilidades, porque começaram a vender diretamente para outros independentes. Isso aí facilitou muito o negócio, tanto que pensaram em retornar para a operação. Então, tudo isso que você falou, assim, eu pude viver um pouco na prática. E lá atrás, eu conversava bastante com outros colegas e a gente dizia, vai ter um segundo momento, um terceiro momento, onde esses campos muito pequenos vão ficar ainda mais pequenos e não vão ser nada viáveis para essas empresas, principalmente as maiores. E é o que está acontecendo. Você já vê movimentos aqui na Bacia Potiguar, por exemplo. Já tivemos duas sessões, né? Uma da parte da Brava, outra da parte da PetroRecôncavo. No Espírito Santo, já houve também, está à venda para a NBS. Então, assim, e eu acredito, ainda vou mais além, que vão ter novos momentos como esse. Campos de 4, 5, 10 barris, que vão ser inviáveis para essas empresas que tendem a crescer, a otimizar seus processos e cada vez mais procurarem maiores acumulações. Esse é o rito natural de uma empresa operadora. Então, essa parte de transicionar
os campos ainda traz muitos obstáculos e muitas dificuldades. Lá atrás você falou um pouco da parte da regulação, né? Eu recordo que no início, né, os fiscais vinham de maneira educativa. A ANP, ela, inicialmente, teve muito esse papel educativo. Eu participo de fiscalização desde 2000, né? Naquele primeiro RTM ali, algumas vistorias que foram feitas. E assim, a gente vê um papel bastante educativo. Por alguns momentos se questionava alguma maneira se havia excesso ou não, mas assim, no conjunto da obra, a gente vê que é um trabalho bem educativo. Na sua visão, qual é o maior desafio regulatório para os pequenos operadores? O primeiro desafio, como um todo, para o setor, eu vejo que é a forma como é a exploração do petróleo no Brasil. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde, se você tem uma propriedade, você tem uma terra, se você achar petróleo embaixo dela ali, o petróleo é seu. Então, você vai lá, cria uma empresa e você pode explorar o petróleo no seu terreno. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o petróleo é da União. Exato. Então, para que você possa explorar, você tem que ter uma concessão da União. Então, já começa a complicar um pouco mais. Por quê? Eu começo a criar algumas regras que vão restringindo o tamanho da empresa. Hoje, como eu falei, a NBS está qualificada como operadora D. Então, nós temos 4 níveis. Você tem a operadora A, que é para offshore, pré-sal, águas profundas. Você tem a B, que opera em águas rasas. A C, né, que é no onshore. E a D, que é em áreas marginais. Então, você tem 4 classes aí de empresas. Mas para que essas empresas consigam essa qualificação, tem todo um processo jurídico, financeiro, contábil, para que você consiga isso. E não é fácil. Né? É um processo demorado, é um processo complexo, que isso acaba restringindo um pouco, né, o número de empresas. Então, hoje, se eu não me engano, nós temos algo em torno de 40 operadoras no Brasil, então é bem pouco. Se você pegar Estados Unidos, tem aí 2.500, 3.000 empresas pequenas, né, tirando as grandes, exatamente por causa dessa forma que é explorado. Então, hoje, a primeira regulação que a gente tem que obedecer é essa. Eu tenho que ter a concessão do governo para eu explorar. Então, como que eu adquiro essa concessão? Basicamente de 2 formas. Né? Ou um leilão, ou através de processo de farm-out com outras empresas. Então, você já vai acompanhando como que são esses gargalos, como que é difícil, né, para que você consiga chegar lá e ter um campo. Então, você obedeceu todos esses trâmites. Eu constituí a minha empresa, eu tenho que ter um patrimônio líquido mínimo, que não é pequeno. Então, você tem que ter esse patrimônio, você tem que ter equipe técnica qualificada, porque vai ser avaliado. Você tem que ter toda a regularidade fiscal, contábil, balanços auditados por empresas independentes, enfim, toda uma regulação primeiro para você entrar no setor. Então, eu considero esse primeiro passo aí o mais difícil, né? Porque não é qualquer um que vai conseguir. Então, já vi diversas empresas de tentarem, não, eu vou fazer isso aqui, acaba esbarrando nesse primeiro passo. Então, quando você vence isso aí, você tem os regulamentos técnicos da ANP. Né? Hoje, a regulação da ANP é uma regulação muito madura, bem fundamentada, porém, talvez precise ainda uma adequação para essas empresas menores. Né? Porque o onshore de áreas marginais, ele é diferente do onshore de áreas exploratórias. Apesar de estar tudo, né, próximo um do outro, a gente tem algumas diferenças. Então, hoje, né, entidades como a BPIP, o IBP, alguns produtores, né, têm essa discussão de possibilidade de simplificar um pouco mais, né, os regulamentos para esse pequeno produtor do onshore, né, porque é complexo, né, você atender os regulamentos da forma que está, tudo certinho, então gera um custo, gera um tempo,
né? Então, tudo isso acaba criando dificuldades para que a empresa consiga atuar no setor. Na minuta Então, do novo regulamento, do RTM, ele tem a classificação das produções, né? A, B, C e D, justamente para tentar tratar de maneira diferenciada as demandas de cada um desses operadores. E que aí é mais um passo, né? Porque eu recordo que no início se falava muito disso. Tem que ser tratado de maneira diferenciada os operadores. E aí houve um grande salto do RTM de 2000 para o de 2013, já teve uma grande mudança, que foi justamente essa questão do pequeno produtor. E agora, com essa minuta do, 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 do RTM, ele já traz ainda um amadurecimento bem maior para que o operador dê, né, aquele cara ali que está em acumulações marginais, que está tirando leite de pedra, também para ele conseguir respirar um pouco. E isso é importante, porque, como você disse, você já tem um primeiro obstáculo grande, que é você conseguir entrar. Aí, depois que você conseguir entrar, você tem todos aqueles regulamentos a seguir. Aí, correndo por fora, você tem questão de corpo de bombeiro, você tem questão de órgão ambiental, você tem uma série de desafios que você tem que superá-los. Aqui deixando claro, eu não estou dizendo que está errado em ter isso, mas é muito desafiador para o pequeno produtor ele passar por todas essas esferas, né? sim, com certeza. Reforçando, como você falou, não está errado, está certo. Só que a medida correta é você ter exigências diferentes, né? A gente quer seguir todos os regulamentos, sem dúvida alguma. Agora, não faz muito sentido, por exemplo, eu exigir a mesma coisa de uma operadora A para uma operadora D. Eu não vou conseguir tornar esse campo viável. Então, a questão toda é essa, é você ter diferenças de níveis de acordo com o nível da empresa também. Então, acho que isso é bem importante, como você falou, as novas versões dos regulamentos têm feito isso, né? A gente está aguardando aí a nova versão dos regulamentos, que é, pelo que a ANP tem colocado nas discussões, né, vai juntar tudo em um Sim. regulamento só, né? Então isso facilita a condução no dia a dia. Hoje a gente tem vários regulamentos, então você tem que ter um corpo técnico de regulação bem robusto para atender isso aí. Então, eu vejo que o grande desafio é justamente você atender todos esses órgãos, né? Não que é difícil da forma assim, não, eu não quero atender, não. É de simplificar, é eu ter alguém que conheça. Como eu falei mais cedo aqui, eu estava trabalhando agora de gestão de terras, daqui a pouco eu vou trabalhar com um RTM de medição, daqui a pouco a parte de segurança operacional, daqui a pouco a parte de intervenção de poços. Então, assim, são muitos regulamentos. E não só a ANP, você tem, como disse, Corpo de Bombeiros, você tem os órgãos ambientais estaduais, enfim, todas essas exigências. Então, é um desafio bem grande, né? Dizer que é fácil, não é, mas é possível. Então, a gente está demonstrando isso, que é possível, seguindo uma legislação, trabalhando de forma correta, com preocupação ambiental, com preocupação de segurança, com preocupação em desenvolvimento tecnológico, isso é muito importante. Então, as pequenas empresas conseguem, através de parcerias, fazer isso, né? Nós estamos participando, por exemplo, de um processo aqui no Estado, em que o governo estadual ele fomenta alguns desenvolvimentos tecnológicos, né, entre a academia, né, as universidades, institutos de, de ensino, com as empresas. Então, com isso, você consegue desenvolver novas metodologias, novas ferramentas, tudo isso vai trazendo mais competência, mais viabilidade para um onshore. Então, dizer assim que qual é o maior desafio é até complexo de dizer. Eu diria que todo o processo ele é desafiador, mas como ele é desafiador, também ele é bem atrativo. Então, você conhecer,
trabalhar da forma certa, você consegue tornar a empresa viável. Então, eu não vou dizer né, estaria sendo injusto. Né, qual é o maior desafio? Eu acho que o principal desafio é integrar todas essas áreas, trabalhar de forma correta, com qualidade, com segurança e, claro, tendo o menor custo possível, porque se eu não tornar viável essa concessão, esses campos, não adianta nada eu ter um sistema de segurança robusto, um sistema de gestão robusto, sendo que lá no final eu não consigo arcar com os custos da empresa, minha empresa vai fechar. Então, é uma preocupação constante, né? Esses três pilares aí que nós temos que ter, principalmente no onshore. Perfeito. É, vocês estão numa fase de transição para a operadora. Como está o time? Você acha que ele tá bem preparado para essa nova realidade? Assim, eu acho que foi um processo de maturação, né? Já veio algo contínuo. Como vocês já prestavam serviço, eu acredito que aquela equipe que já vinha com vocês trabalhando, que já vinham desenvolvendo essa atividade, é quem deve estar à frente nesse processo. Mas a maior vantagem que você vê é a continuidade desses colaboradores, desse trabalho, associado com o conhecimento seu e do seu sócio. Então, normalmente, o que a gente vê muito aí nas operadoras, quando vão começando, você tem um corpo de gestão bem robusto, né, principalmente de gestores experientes que já trabalharam em outras operadoras. Então, isso é muito importante. Hoje, o diferencial da NBS, né, ele está no corpo técnico, né, diferencial, vamos dizer assim, o conhecimento técnico ali. Então, hoje, nós nos baseamos pela nossa experiência de execução no dia a dia. Então, eu, o Madison, o Leonardo, né, nós três, a gente tem aí os dois em torno de 20 anos, eu mais de 23 anos de experiência, e na experiência no dia a dia, né, na gestão operacional, né, estar ali junto com a equipe, executando, fazendo um serviço. Então, a gente aposta nesse principal diferencial em relação a outras empresas, talvez, em relação a isso aí, porque o nosso conhecimento foi ali fazendo no dia a dia. Então, nós adquirimos a experiência de gestão, né, mas, sem dúvida, o conhecimento na execução é que vai trazer um grande diferencial, né, nesses nossos campos, nesse nosso crescimento. Então, nossa gestão ela é muito baseada nisso aí, em resultados, em execução com o menor custo possível, mais simplificada possível. Para isso, a gente não abre mão da segurança, mas pensar fora da caixa. Né? A gente está lá, por exemplo, aqui no Norte Capixaba, a injeção de vapor é o carro-chefe dos campos de óleo pesado. Mas hoje, para eu injetar vapor num campo marginal, é bem complicado, eu não vou ter viabilidade. Então, nós estamos desenvolvendo tecnologias, formas de trabalhar, para que eu consiga substituir, por exemplo, a injeção de vapor. Será que no Brasil ou fora do Brasil não existe nenhum serviço nessa linha? Não existe nenhuma tecnologia? Então, é dessa forma que a gente executa. Operação simplificada. Será que eu preciso, em todos os serviços, executar com SPT, com uma sonda de grande porte, ou eu consigo fazer alguns serviços simplificados? Então, nos baseamos sempre assim. Então, toda a nossa equipe, tanto nós gestores quanto a equipe técnica, ela já vem trazendo essa bagagem, né, desde quando a gente prestava serviço. Então, basicamente, hoje, nós vamos replicar o que a gente fazia para as outras operadoras. Então, vamos continuar fazendo o serviço de forma simplificada, vamos continuar operando, buscando sempre a maior eficiência, o menor custo. Então, eu diria que a nossa empolgação ou a nossa expectativa é exatamente fazer isso, é continuar aplicando os conceitos que a gente já vem defendendo, que a gente já vem implantando já há bastante tempo. Então, acaba sendo meio que natural essa transição. Né? Eu não vou diferenciar muito. Tirando essa parte, como eu falei, de regulação, de outras coisas que uma operadora tem que fazer,
O restante é algo natural que vai ser executado aí ao longo do tempo. Sim. E olhando para os próximos 5, 10 anos, como é que você vê a NBS e o mercado onshore? Bom, como eu falei, essa fase que a gente está vivendo agora, dessas novas empresas, nesse período agora tem um desafio maior. Né? Qual é ele? É o desafio financeiro. Por quê? Hoje a gente está tendo uma tendência de queda, né, no preço do barril. Então, há 2 anos atrás, a gente estava trabalhando aí nos projetos com expectativa de barril a $90. Hoje a gente está trabalhando 55, $50. Então, esse vai ser o principal desafio. Cada vez mais tornar viável a produção num custo, né, para esse barril, esse valor. Então, o nosso primeiro desafio que a gente vê é isso, é tornar as operações mais viáveis com esse barril um valor mais baixo. E uma outra dificuldade também de lado financeiro hoje que a gente enfrenta é o crédito está muito caro. Né? Então, você não consegue buscar no mercado hoje uma linha de crédito que seja atrativa. Então, isso impacta demais nos projetos, porque na área de petróleo, qualquer projeto, qualquer perfuração, tudo são alguns milhões que você precisa. Então, não é tão simples assim. Então, para você desenvolver, você precisa de caixa, você precisa de linhas de financiamento, você precisa de investidores. E aí esbarra nesses dois principais itens aí. Então, como que a gente está se planejando, como que a gente está com a visão aí nos próximos anos? A nossa visão é consolidar, né, a produção desses campos que nós estamos adquirindo. Esse é o primeiro passo, até para que a gente possa demonstrar para o mercado, né, exatamente isso, é possível você trabalhar de forma simplificada em áreas marginais e ser viável. Então, esse é o primeiro passo, consolidação operacional. É o que a gente busca agora já no curto prazo. Então, nós vamos correr atrás disso, vamos buscar, mas sem perder de vista as novas oportunidades. Então, a gente planeja, além do nosso crescimento orgânico, da nossa consolidação das nossas concessões, nós estamos sempre olhando para o mercado, seja via oferta permanente da ANP, né? Vai ser aberto um novo ciclo agora, pessoal, vocês têm acompanhado aí, foi aprovado já a nova oferta permanente, tem alguns campos marginais que já tinha bastante tempo que não aparecia no radar, então tem esses campos, mas também tem outras oportunidades aí através de farm-outs, M&As, enfim. Mas a gente sabe que para conseguir isso, você tem que ter parcerias, você tem que ter investidores, enfim. Esse é o principal base que a gente está buscando hoje. Consolidar tecnicamente, consolidar o negócio e busca de parceiros estratégicos para acompanhar o que está acontecendo no mercado. Então, tenho certeza aí que no próximo ano, os próximos 2 a 3 anos vão ser bem desafiadores, sem dúvida alguma, por causa desses fatores aí. Mas também vão surgir muitas oportunidades e a NBS está de olho nessas oportunidades. A gente vai buscar cada vez mais aí o crescimento e mostrar que é possível ter um posto de 2, 3 barris e ser viável economicamente, desde que você trabalhe, né, com custo mais baixo, de forma simples, com tecnologia, abrangendo tudo isso aí, você consegue sim tornar viável esse campo. Depois de mais de 20 anos no setor, né? Você tem 23 anos de trabalho, já passou por muita coisa. Qual é o conselho que você daria para o jovem engenheiro que quer fazer a diferença, que quer iniciar o trabalho, quer iniciar sua vida profissional agora? Assim, eu sou um entusiasta com o onshore, né? Eu falo sempre assim, eu vejo o onshore como um fusquinha, né? Aquele fusca, quem teve a oportunidade aí já de ter, ou o pai teve, enfim. É aquele carro que ele vai te levar, né, numa cidade. Você vai sair de Mossoró aí para Natal, ele vai te levar. Uma Ferrari também vai te levar. Agora, você tem diferenças, né? Como que você vai com o Fusca e como que você vai com a Ferrari. Então, o onshore, eu vejo que é esse Fusca. Então, para você conseguir chegar ao seu destino, você tem que ter conhecimento. Por quê?
é um conhecimento de mecânica, porque esse Fusca pode dar um problema. Você vai lá, conhece mecânica, você conhece elétrica, você conhece sobre pensar fora da caixa, porque vai dar um problema ali que não é elétrico, não é mecânico, você não sabe o que é, você vai desenvolver. Então, esse é o principal fator. No onshore, você consegue desenvolver essas características, porque você pode aprender executando. Você consegue colocar a mão na massa ali, você vai fazer uma intervenção, você vai acompanhar, diferente do offshore. No offshore, você tem lá, a produção é muito alta, né, postos aí que produzem 60 mil barris por dia. Então, você não pode aprender executando, porque um erro ali vai ser muito caro. Então, assim, apesar do glamour, do offshore, da altas produções, tudo, o onshore ele pode ser muito atrativo, apesar de que às vezes não é feita essa propaganda. Né? A gente vê muito, eu tenho muito contato com as universidades, participo de muitos eventos, então a maioria dos jovens hoje busca muito essa questão do offshore, né? Salários mais altos, né? Enfim. Mas a dica que eu digo é o seguinte: olha para o Fusquinha, aprenda a dirigir esse Fusca, aprenda a trabalhar com ele, porque isso vai te dar uma base para quando você estiver lá na frente dirigindo essa Ferrari, você vai poder discutir, ter uma base, né, muito boa. Então, corra atrás, executa, coloca a mão na massa. Né? Não adianta chegar, eu sou engenheiro, eu vou para uma sonda e eu não vou colocar a mão na massa. Ele tem o homem de área, tem o sondador, ele vai executar. Eu sou engenheiro, não vou executar. Não, cara, começa lá, vê o que o plataformista faz, qual é a dica que ele vai te dar, qual é o macete ali, ele está fazendo uma manobra, por que ele fez aquilo ali. Sempre pergunte, sempre estuda e sempre tenha a humildade de saber que você não sabe tudo. Eu já tive diversos casos de engenheiros de chegar, o cara, eu sei tudo, eu não preciso aprender, e aí na hora faz uma manobra errada, faz alguma coisa ali que bota toda a credibilidade dele a perder. Né? Então, assim, humildade, busca por conhecimento e, cara, o onshore é muito interessante. No onshore você vai aprender muito, você vai desenvolver bastante e tem muitas oportunidades. Né? Numa plataforma, você vai ter um engenheiro, dois ali. No onshore, se você pegar um campo grande aí, você vai ter 2, 3, 4, 5 engenheiros desenvolvendo. A quantidade de técnicos ali também. Então, assim, olhe com carinho para o onshore, olhe com essa questão, mas, acima de tudo, humildade para aprender, mão na massa, que eu tenho certeza que o sucesso vai ser garantido. O nosso tempo está chegando ao fim. Foram temáticas muito interessantes, mas o nome do nosso podcast são Conexões Operacionais, né? É Conexões Operacionais. Então, assim, sempre a minha última pergunta é quem é ou quem foi a sua conexão? Quem foi aquela pessoa que de alguma maneira lhe ajudou ou lhe ajuda, ou é aquele seu parceiro que está sempre contigo no seu crescimento e desenvolvimento profissional? Mas, sem dúvida alguma, eu vou falar dos meus sócios, né? Tanto o Madison, o Leonardo, foram aqueles dois caras assim que trabalharam junto comigo antes de NBS, nós trabalhamos muitos anos juntos, aprendo muito com eles e sempre assim qualquer dificuldade, qualquer discussão, a gente sempre está conversando, um tem uma vivência em uma coisa, outro em outra, a gente sempre brinca assim que nós temos perfis que se complementam, nós temos perfis diferentes. Então, uma das coisas para dar certo, para você aprender, é você conversar com pessoas que têm perfil diferente do seu. Se for o mesmo perfil, estudar as mesmas coisas, ler a mesma coisa, falar a mesma coisa, você não vai aprender. Então, quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas que pensam diferente, estudam coisas diferentes, isso engrandece muito, né, o seu conhecimento. Então, eu considero os dois, né, como referências, né, nesse crescimento meu, tanto como pessoa, como profissional e como empresa. Né? Sem o conhecimento deles, sem essa experiência, sem aquelas discussões, às vezes,
puxão de orelha mesmo, chegar, cara, não é assim, você está errado, vamos lá, vamos conversar. Então, essa franqueza, essa humildade de poder discutir, né, à vontade, né, ter essa abertura de falar, né, tudo que a gente precisa, saber também receber o que o outro fala é muito importante. Então, considero aí, claro, eu tive no setor diversas pessoas que são referências, né, sem dúvida alguma, que moldaram toda a minha carreira ao longo desse tempo, mas eu seria muito injusto se eu restringisse ou citasse eles e deixasse os meus 2 sócios de fora. Então, assim, considero eles como esse pilar e, claro, nunca aceitar de início o desafio que aparece. Ah, deu errado, não deu, vamos parar? Não. Cara, deu errado, por que deu errado? Então, essa pergunta é o que eu sempre faço. E aí, dependendo de como que foi, o que deu errado, aí eu busco, né, pessoas que tenham esse conhecimento. Então, eu gosto sempre de trabalhar dessa forma aí. Perfeito, perfeito. Quero agradecer, Gelson, quero dizer que foi uma grande satisfação para o Conexões, né? Recebê-lo aqui. Quero desejar muito sucesso, que a NBS continue crescendo como está e deixo à disposição, precisar. Nós estamos aqui em Mossoró, mas as portas do Conexão estão abertas para a NBS, ok? Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, e parabenizar também pelo podcast, bem interessante o tema. Tive a oportunidade de assistir os outros episódios, né, isso aí reforçou mais a vontade de estar participando. Então, para mim, assim, é uma felicidade imensa de poder contribuir, né, de alguma forma, e tenho certeza que tudo que está sendo colocado, todos os temas do seu podcast, do seu trabalho aí, ele vai engrandecer cada vez mais o nosso onshore. Então, parabéns aí, mais uma vez, muito obrigado aí a você, toda a equipe, né, por esse convite, por esse trabalho, e todo mundo aí que tiver vontade de conhecer um pouco mais, aprender, estudar a área aí, fica o convite, né, a nossa empresa aí está disponível, tiverem dúvida, fiquem à vontade de procurar a gente lá no LinkedIn, que a gente, com maior felicidade aí, vai estar respondendo vocês. Obrigado aí mais uma vez. Ok, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Falhou agora. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Se inscrevam no canal. Eu ainda estou apanhando depois de quase 10 episódios, eu ainda estou levando uma surra. Gelson, muito obrigado mesmo. Ficou muito bom. Foi dentro do que nós esperávamos. Pena que a gente não pode fazer um episódio tão longo para não. Porque eu sei que seu tempo também é escasso, mas foi muito bom. É sempre importante a gente ver a chegada de novos players. E como eu disse a você anteriormente, qualquer coisa que precisar, a gente está aqui em Mossoró, está à disposição, tá, para contribuir. Tranquilo? Beleza. Obrigado Beleza, aí meu mais uma amigo. vez. E estamos à disposição aí. Precisando, fique à vontade aí para entrar em contato. Tá ok. Um grande abraço. Valeu. Tá, tchau. Até mais. Tchau.